Este foi o Som do Brasil de hoje na manhã da Universitária. Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 11 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. Hoje, o Fora da Curva recebe Giselda Alves, que é representante do Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, a advogada Lívia Santos e o pesquisador da Incubadora de Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, Breno Caldas. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Bom dia. O Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, o CESAM, é um espaço de cuidado e cultivo de plantas medicinais em Jaboatão dos Guararapes. Com 21 anos de atividade, é uma das principais referências da região metropolitana na produção de remédios fitoterápicos, aqueles que usam sucos, óleos, extratos e outras propriedades de plantas. A organização, compartilhada por agricultoras e produtoras de remédios, tem agora uma incerteza em seu futuro. A 5ª Vara Federal de Pernambuco publicou uma intimação de despejo em nome da Caixa Seguradora, dando ao CESAM 15 dias para desocupar o espaço a contar do dia 13 de novembro. Nessas 2 décadas de existência, o CESAM passou a ser muito mais que um laboratório de manipulação de medicamentos, porque se tornou também um espaço para a comunidade da Muribeca compartilhar questões de saúde, tendo uma assistência também bastante simbólica na troca de experiências e cuidados entre os moradores do distrito. O CESAM sempre teve autorização do poder público para ocupar o espaço onde está, mas o conjunto habitacional começou a ser demolido este ano, também por ordem do TRF, que pode deixar desacobertado tanto uma comunidade que já vive em condições precárias de assistência de saúde, como também pode pôr em risco o cuidado de plantas que estão em risco de extinção e que são cuidadas pelas 6 mulheres que cuidam do centro. O episódio vem para somar mais um de tantos ataques que a saúde pública e os movimentos sociais passaram a sofrer no último ano, um setor que é hoje completamente dominado pela indústria farmacêutica e dos planos de saúde, que constrói essa paisagem de farmácia atrás de farmácia, tão características do Recife. Hoje, por sinal, estava passando na rua, vi que estava tendo uma Black Friday de remédio em farmácia. E é por isso que Giselda, representante do CESAM, está aqui hoje no programa Fora da Curva, para que a gente possa entender melhor a situação do centro e de que forma podemos trabalhar juntos para evitar que o espaço feche. E aí eu abri o programa tentando dar um pouco desse panorama, né, do que é o CESAM, mas Giselda, eu queria que você pudesse falar um pouco mais, né? Eu sei que existem mais ações além da produção de medicamentos, então o que mais acontece no CESAM, né? Bem, o CESAM, a gente sempre diz que é o nosso cantinho onde a gente não só cuida das plantas medicinais, mas ali tem vida, muitas vidas, né? Que as pessoas que chegam, o sentido maior não é só fazer as pessoas usarem os remédios, mas conhecer, né? A gente conhece nossos clientes por nome e o tratamento é diferenciado, né? A gente procura conversar, porque a gente sabe que hoje em dia, quando as pessoas vão para um médico, né, um médico convencional, eles muitas vezes nem olham para o cliente, para a pessoa, para o paciente. E lá não, a gente tem a oportunidade de conversar, de entender melhor o que a pessoa está sentindo e deixar, às vezes, até que ela também tem as experiências dela com plantas medicinais. E esse trabalho é muito isso, sabe? A gente cuidar das pessoas que chegam nos procurando, cuidar da natureza, se sensibilizar com as causas dos outros e procurar ajudar naquilo que a gente possa ajudar. E também a integração que a gente também tem com a comunidade, com as associações, com o Conselho de Moradores, Grupo da Terceira Idade. Então, existe toda essa energia entre a gente lá dentro do nosso conjunto Muribeca e a gente construiu junto com as pessoas essa história de 21 anos,
que a gente não quer de maneira nenhuma que acabe. E a gente vai lutar para que isso não aconteça. E como é que está essa situação judicial hoje? Faltam quantos dias? O que é que está acontecendo? Bom dia a todos. No âmbito judicial, o prazo se encerra na quinta-feira, agora dia 28. Mas hoje já estamos dando a entrada, protocolizando, né, a petição cabível, porque foi o tempo que a gente conseguiu para reunir os documentos necessários para o convencimento da juíza, certo? Atualmente, nós temos o entendimento, sim, que o CESAM possui a titularidade do imóvel a ser discutido judicialmente e que a gente resta a comprovar isso à juíza. Além dessa titularidade, também temos a função social a ser atrelada a isso, para sensibilizar o Poder Judiciário, os órgãos públicos, e dentro dessa linha, a gente levar aí o êxito da ação. Mas eu queria que vocês pudessem explicar melhor para o nosso ouvinte, né? Parece que o CESAM sequer chegou a ser notificado. Sim, como é que essa história toda começou? O processo da ação civil pública é diretamente ligado aos blocos do Conjunto Muribeca. A situação do CESAM iniciou-se a partir do bloco 10, que era o antigo Balança Mais Não Cai, que ele já tinha sido interditado em 92. Com a demolição do Balança Mais Não Cai, o terreno foi permutado à Arquidiocese de Olinda, Recife, onde a própria Arquidiocese permitiu a manutenção desse espaço social em função da comunidade, pelo trabalho que elas possuem. Então, o CESAM hoje encontra-se num terreno permitido pelo legítimo detentor e faz desse espaço sua construção desde 1998. Então, a construção física e usual do terreno pelo CESAM SEMAC já está desde 1998, certo? No processo, nunca fomos citados, nunca fomos chamados, porque ele se atrelava aos blocos do Conjunto Muribeca, os 69 blocos do Conjunto Muribeca. Como o CESAM já havia sido legitimado através de um contrato condominial em 2004, no próprio cartório Eduardo Malta, dando registro de que, desde 2004, as regras condominiais se instituíam para os 69 blocos. Ora, a própria Caixa Econômica ali já reconhece que o terreno do CESAM não a pertencia mais. Certo? Então, a linha jurídica nossa é justamente nesse sentido, que a própria Caixa já o reconhece como terreno particular e não público. E essa demolição que está acontecendo é em favor do quê? Vocês sabem o que é que vai ocupar o espaço? As demolições do Conjunto Muribeca, dos prédios Conjunto Muribeca, se deu por erro de construção, vícios na construção. Primeiro se iniciou com o bloco 10, como eu falei já, em 92, e a partir do bloco 10 se verificou que os demais blocos apresentavam os mesmos vícios. Escadas rachadas, portas que não fechavam. E a partir dali foi se verificado que também tinham os mesmos problemas. A própria comunidade, através da associação, do Conselho de Moradores, foi procurar o Ministério Público, inicialmente do Estado, e depois foi deslocado ao Ministério Público Federal, porque se viu que todos os 69 blocos apresentavam o mesmo problema. E aí foi interditado todo o conjunto e, mediante a decisão do judicial, em 2006, foi-se dada a demolição dos apartamentos. Inicialmente, a comunidade pedia a reconstrução ou reforma daqueles prédios que pudessem. Mas aí verificou-se que, se fosse reconstruído, ia ter um impacto financeiro alto e também por conta da questão de viabilidade técnica do terreno. E, diante dessa inviabilidade técnica e financeira de reconstrução, se está se caminhando para uma possível indenização material.
Hoje, os apartamentos, os detentores da propriedade dos apartamentos recebem um auxílio moradia, receberam um dano moral, e a única coisa que está a se resolver é justamente a questão do dano material. E por isso é que entra a questão das demolições das edículas, que se entende por as ocupações irregulares, e é onde se bateu a porta do SESAM, a intimação. Mas acreditamos sim que foi um equívoco, seja da Caixa, seja do Poder Judiciário ou do município de Jabó dos Guararapes, que não identificou que ali era uma propriedade particular. E que por isso bateu a nossa porta aí essa intimação de surpresa. Sim. Né? E existe alguma possibilidade de intervenção do município, do estado? Vocês chegaram a procurar o poder público de alguma forma? Sim, a gente procurou o município de Jabotão dos Guararapes, em nome da doutora Ana Catarina, que é a secretária superintendente de habitação. Procuramos também o governo do estado, né, na Secretaria de Tecnologia e Ciências e Tecnologia. Também está nos dando apoio. E, assim, já resta claro que houve esse equívoco. Né? E tanto é que já partiu do próprio município de Jaboatão em notificar a Caixa Econômica para ela esclarecer o porquê dessa edícula ter sido notificada. Então a perspectiva é positiva. A perspectiva nossa é positiva. Ah, que bom. Uma coisa que eu estava lendo sobre, né? Caso acontecesse o pior cenário possível, né? Não existia uma possibilidade de mudança, né? Isso parece que tem toda uma questão do preparo do terreno, né? Isso. Foram 21 anos, né, de preparação desse terreno. E nós, da Universidade Federal de Pernambuco, em 2010, realizamos um diagnóstico junto ao ITEP e identificamos vários grupos na região metropolitana que trabalhavam com a questão das plantas medicinais. E aí a gente passou a atuar diretamente com o SESAM, exatamente pelas relações que ele tinha dentro da comunidade. Então, um aspecto muito interessante é que as 6 mulheres do SESAM, elas conseguiam que os alunos da escola pública do bairro, escola de referência, que os jovens trabalhassem na horta do SESAM aos fins de semana. Então, representa um capital social muito forte para a comunidade. Então, eles conseguiam agregar radialistas, tinham uma emissora de rádio local na comunidade. Então, você agregava as associações de moradores, a escola, você tem o posto comunitário de saúde que prescreve os remédios do SESAM, as plantas medicinais. Então, existe uma relação territorial muito, muito intensa. Então, realmente, tirar o SESAM de Muribeca seria realmente desvirtuar totalmente o projeto que levou mais de 21 anos para ter as características que ele tem hoje. Ô, Breno, tu podia falar um pouco mais de como é essa relação da universidade com o SESAM? Claro. Então, na universidade existe o projeto da incubadora de tecnologias sociais. Então, o trabalho dessa incubadora é identificar ações como a do SESAM e permitir que essas ações possam ser reaplicadas em outras localidades. Então, o SESAM contribuiu, né, ao lado da universidade e da escola no desenvolvimento de um projeto chamado Estações Produtivas Multipropósito, que são canteiros lá no bairro de Muribeca, em que são compartilhados com a escola, e aí na produção de produtos nas aulas, né? Então, na aula de química lá do ensino médio, o professor utiliza algumas plantas do canteiro. Então, a gente já teve uma feira de saúde, uma feira de empreendedorismo, em que os alunos aprenderam a se organizar economicamente e a produzir alguns produtos, pensar em alguns planos de empreendimento. E aí, esse projeto das estações multipropósitos, em que o SESAM, o FPE e a Escola do Bairro trabalharam juntos, ele recebeu o prêmio Miguel Arraes de Inovação Inclusiva. Foi premiado com o 2º lugar desse prêmio, e aí receberam do governador essa menção. Então, foi um prêmio através de edital. Então, a FACEP abriu essa ampla concorrência para iniciativas que pudessem promover uma transformação social, né, significativa nas comunidades. Tem outro exemplo também, que é o curso de doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
que utiliza o espaço de CESAM para aulas práticas, né? A gente tem o curso de técnico de agroecologia do CERTA também, que tem um convênio para a realização do estágio curricular dentro desse espaço. E se os ouvintes também forem fazer uma pesquisa, né, rápida aí na base de periódicos CAPES, vão encontrar inúmeras teses de doutorados, estudos etnobotânicos, inclusive muitos convênios internacionais. A gente teve contato da Universidade de Ottawa, no Canadá, que estabeleceu um convênio com a Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE e que teve como ponto de partida as relações das mulheres, das 6 mulheres do CESAM. Então, muito antes da gente ter a Lei de Economia Solidária, as mulheres do CESAM elas já se identificavam enquanto economia solidária. Então, você já tinha processos de autogestão. Então, a gente tinha a oportunidade de ver na prática toda a nossa base teórica. Então, é um laboratório social assim, muito rico e assim, seria uma perda imensurável imaginar a extinção do CESAM. São 6 mulheres, né, que cuidam do CESAM. Quem são? Você? É Giselda, Arnailda, Severina, que a gente chama de Bia, Lúcia, Jeane e Carmelita. Ô Giselda, e quais são os medicamentos que vocês produzem lá? Eles ajudam em que caso? Como é que funciona? Nós fazemos lambedor, né? A gente chama de lambedor, porque a gente resgata muito esse saber popular, essa cultura de trabalhar as plantas medicinais, né? Então, nós produzimos lambedor, né? Para expectorar, broncodilatador, para alergia, para verminose também, pomadas, né? Para as dores nas articulações, cicatrizantes, tinturas, né? Para insônia. A gente trabalha muito a questão do mulungu, que é muito bom para insônia. Sabonete, shampoo, tudo sobre a orientação de uma farmacêutica, porque nós começamos esse trabalho no início, junto ao Centro Nordestino de Medicina Popular, onde eles tinham um projeto de farmácias vivas na comunidade, não é? E foi justamente a partir daí que a gente começou também a ter todo esse assessoramento de farmacêutico, de agrônomo, para trabalhar a questão da terra, não é? E poder multiplicar esse saber, não é? Somar, não é? Porque a gente já tinha aquele saber nosso de como cuidar de um filho quando adoecia, porque começou esse projeto entre nós mulheres a partir de então, né? A troca de saberes, como é que a gente fazia quando o filho adoecia e diante também da situação da saúde da nossa comunidade, porque o posto de saúde, se hoje é precário, há 21 anos atrás já tinha muito mais precariedade. Então surgiu dessa necessidade, dessas discussões com as pessoas, com esse entendimento, e daí nós começamos a produzir tudo isso com essa orientação da farmacêutica que até hoje nos acompanha. E esses remédios de vocês, eles conseguem sair de Muribeca? Vocês levam? Como é que a gente consegue ter acesso a eles? Através de feiras orgânicas, né? Porque a gente participa de uma feira orgânica há 12 anos na Universidade Federal, onde a gente pode levar os produtos que a gente produz na nossa horta, né? No nosso pequeno laboratório artesanal, que é dentro da horta. E na nossa comunidade, quando tem feiras também, a gente é convidado para participar, para eventos. E, assim, dentro também do nosso espaço, onde fica o CESAM. Se você me permite, quem tiver interesse, né, de também ver os produtos do CESAM, às quartas-feiras pela manhã, em frente ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ali naquela área do estacionamento, tem a Feira de Orgânicos da UFPE, em que há uma barraca lá do CESAM com todos os produtos à disposição. Aproveitando que voltou para a universidade, a universidade tem feito alguma coisa para mobilizar em relação à situação que o CESAM está passando? Olha, sim, acho que desde o momento em que a notificação chegou, né, foi no dia que aconteceu a feira, nós estivemos próximos, né, temos buscado dialogar com vários parceiros, temos atuado também na questão da mobilização, levando para diferentes atores, vendo diferentes perspectivas. Então, hoje a gente tem aí também uma certa visibilidade nas mídias, né? A gente conseguiu um destaque em alguns jornais, programas de televisão, e a gente está muito esperançoso, assim, né? De que a gente vai conseguir reverter esse quadro o mais rápido possível. E para ajudar também a esclarecer nossos ouvintes, né? Como é que funciona essa relação entre essa medicina alternativa e tradicional?
Atualmente existe a política, né, das práticas integrativas e complementares. Então, o SUS ele já contempla, né, ele já entende a importância das práticas complementares e integrativas. Esse processo ele é mais atual, ela é uma política bem recente. Então, Dona Gisele, das mulheres do CESAM, elas já atuam desde um tempo em que essa prática era vista com muita desconfiança. É verdade, Dona Giselda? Com certeza, mas nesse tempo a gente conseguiu adquirir a confiança das pessoas, né? O retorno foi justamente esse. A partir do momento que começou a se conversar, a se trazer a importância do CESAM dentro daquele espaço, desse trabalho, como é que a gente faz junto à comunidade, né? E até mesmo a mídia, né? Começou também a atuar dentro da importância desse trabalho do CESAM, desse conjunto todo. Então, a gente viu que como cresceu, não é? Essa confiança, esse acreditar no que a gente está fazendo e os resultados que tiveram diante de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Algumas teses desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco, elas trabalharam, inclusive, exatamente nesse questionamento que você fez, nessa transição entre o saber popular e o conhecimento científico. Então, muitas das indicações que são feitas no CESAM pelas mulheres são comprovadas cientificamente, elas são levadas ao laboratório, à bancada, e a gente busca também, com isso, promover uma formação de recursos humanos dentro da instituição que seja realmente capaz de promover mudanças na sociedade, né? Para que a gente não tenha aquele aluno que trabalha com a pesquisa só dentro do laboratório sem ter uma percepção de como essas tecnologias podem chegar às populações, sobretudo as que estão na base da pirâmide. Acredito que podemos até afirmar que o CESAM foi de uma forma pioneira a atrelar a medicina alternativa, a medicina farmacêutica, hoje vista como as indústrias farmacêuticas, né, para justamente levar a comunidade carente de forma solidária, muitas vezes até quando chega um morador de baixa renda, que não tem condições de comprar um remédio de farmácia, o CESAM se propõe a fornecer esse medicamento, porque o intuito delas é a cura através da terra, é a cura através do plantio e a cura através do que elas produzem, né? Então, eu como advogada visualizo elas como um setor pioneiro dentro da nossa sociedade. E até lá, além, eu julgo que não é só no município de Jaboatão dos Guararapes. Elas se expandiram para o Brasil e se expandiram para o mundo. Porque, inclusive, a própria Giselda, representando o CESAM, já foi à Holanda. A Holanda, Giselda, isso aí é mais para a piedade dela. Se eu não me engano, não me falha a memória, em 2005, né, onde houve um projeto de estudo de caso em relação a plantas medicinais, assim, agricultura urbana, né, em plantas medicinais. E eles queriam uma experiência do Brasil, né, que fosse no Nordeste e que fosse de Pernambuco. Então, a gente teve assim, a indicação do Centro Nordestino, que foi um projeto que veio de Brasília, né, um professor da universidade. Então, procurou a gente e também trabalhar essa questão, como é esse trabalho dentro da comunidade com outras organizações sociais. Então, houve um trabalho nesse sentido para ver como era que a gente trabalhava isso com a comunidade, com outras associações, que tipo de ligação a gente tinha, que integração era essa que a gente tinha de grupos dentro da própria comunidade. Então, foi essa experiência que a gente levou, né, representando o Brasil, né, nessa experiência de plantas medicinais no urbano, porque, no caso, era um espaço rodeado de blocos, de apartamento, e tinha um trabalho dessa forma, nesse espaço, né? Um local que não é tão grande, mas eles viram, assim, a importância que era esse trabalho e que a gente procurava aproveitar da melhor forma possível os espaços que a gente tinha. A gente nunca teve um projeto que financiasse, assim, o trabalho que a gente estava tendo lá, mas que a gente tinha uma organização dentro da gente, dentro do nosso grupo, que tinha visibilidade, né, que as pessoas realmente respeitado, e que eles até não entendiam porque é que a gente, dentro de um município, com um trabalho como esse, a gente não tinha o apoio do poder público, né? Diante do que a gente já fazia, como o Breno já falou, a questão da economia solidária, aquele olhar
né? Para a gente poder aproveitar também junto com o pessoal da comunidade, poder comprar naquele pequeno empreendedor, onde a gente pudesse gerir aquele dinheiro dentro da própria comunidade, né? A gente já tinha esse olhar, né? Nessa organização, né? Nessa parceria entre nós, porque a gente lá sempre diz que a gente é um grupo, como é que eu posso dizer? A gente vive um colegiado dentro do nosso espaço, não tem esse negócio de um presidente e vice-presidente, não. A gente é um todo, juntos, gerindo tudo isso que a gente está fazendo dentro da própria comunidade. Então, foi essa experiência em plantas medicinais que a gente pôde levar para a Holanda, trocar experiência com outros grupos da América Latina, né, da Argentina, Peru, Uruguai, junto também com a experiência da Holanda. Então, para a gente, assim, foi muito importante mostrar, ter essa visibilidade, o CESAM, né, em relação a tudo isso. A gente está com vários ouvintes aqui comentando. Suelen Vasconcelos falou: o CESAM precisa resistir, não pode ser demolido, não pode ser desocupado. Para fugir dos remédios industriais, eu sempre busco no CESAM os remédios naturais e com o saber das meninas que lá fazem parte. Já me curei com os remédios produzidos através de suas mãos e dedicação. E aí o CESAM, ele tem essa coisa de comunidade mesmo, né? O povo frequenta, como é que é? O bom da gente é que a gente conhece os clientes da gente pelo nome, né? Eles já nos buscam nas orientações, porque conhecem onde a gente mora. Às vezes, no final de semana, por exemplo, que o CESAM não está aberto, mas eles vão na nossa casa buscar orientações, né? De como usar, porque a intenção da gente não é só o remédio para você comprar, mas sim você se interessar pela planta. A gente vai para a horta, orienta as pessoas como é que ela pode usar também aquela planta na sua casa. Se ela quer fazer o remédio na sua própria casa, a gente vai para o espaço, tirar a planta com as pessoas, orientar o horário certo de colher a planta, de como é que ela pode trabalhar. Todas essas questões na orientação, né? Então, eu acho que é muito isso que faz com que a gente tenha essa confiança das pessoas, né? Na orientação de como utilizar, como fazer um chá, como fazer um lambedor caseiro, né? E que planta você pode usar, a quantidade que você pode utilizar para fazer um chá. Tem todas essas questões, o horário, né? E também ter a confiança de que aquele produto é natural, não tem nenhum veneno, né? A gente trabalha tudo organicamente e de acordo com a natureza. Então é isso, é um trabalho onde a gente observa a natureza, a gente procura respeitar a natureza, né? E viver de acordo com o que ela pede que a gente viva junto com ela. Importante destacar também que, embora elas passem essas orientações, não se opõem às indicações médicas, certo? É até muito relevante tratar isso, porque muitas das orientações que elas passam, orientações medicinais populares, se agregam ao prescrito pelo médico. Claro, o cliente chegando lá com algo que realmente precisa de um tratamento médico, é a orientação que elas passam. Não sabe, isso está fora do alcance do CESAM e essa sua indicação é realmente procure um especialista na área. Certo? A gente não trabalha da forma de sobrepor a medicina, que a gente sabe que o saber acadêmico é muito mais importante do que, muitas vezes, o saber popular. Não é que seja mais importante, é que ele tem que se complementam, né? Isso também, né? A gente sempre diz para as pessoas que a gente não é médico, né? Geralmente, quando chegam lá no CESAM, a gente está com dor de cabeça, eu queria um remédio para dor de cabeça. Aí a gente vai conversar para saber por que você dormiu direito, né? Porque tem toda uma sequência, porque não é dor de cabeça sim, mas assim, como é que está o seu fígado? Como é que você, entendeu? Como é que está a sua alimentação? Essa conversa que muitas vezes a pessoa até passa e começa a observar, não, eu não observei se foi alguma coisa que eu comi, o fígado deu problema, aí eu tive dor de cabeça. Então, observe isso. Se você acha que foi do fígado por conta de alguma coisa, então leva uma plantinha para fazer um chá. Então, é toda essa conversa que a gente procura ter. A intenção da gente não é vender remédio, e sim orientar e fazer que as pessoas sejam autor da sua própria saúde, conhecer o seu corpo, né? Saber o porquê das coisas. Porque eu estou com um labirinto, eu queria saber se vocês não têm algum remédio para labirintite. Então, vamos conversar o porquê de tudo isso. Porque eu tenho cólicas, que tipo de cólica você tem? Uma cólica menstrual, como é que a gente pode usar com a planta? Como é que você pode utilizar? São todas essas orientações que a gente procura dar dentro do nosso saber. Agora, claro, se chega uma pessoa com uma doença crônica, eu estou com problema de tuberculose, não, a gente sabe que você tem que procurar um médico, porque é um outro tratamento, né?
Se bem que a gente também procura saber como é que está essa alimentação, porque a gente não só trabalha com a planta no sentido de curar, mas também a alimentação, porque a alimentação é fundamental para uma pessoa que está com problema. Então, são todas essas questões que envolvem. A gente sempre diz na nossa falação que a planta medicinal é um caminho amplo para muitas e muitas coisas. É um caminho de conhecimento, né, da natureza, é um caminho para a gente poder se politizar, saber os nossos direitos como cidadão, né, poder reivindicar no poder público os nossos direitos, porque tudo vem através da saúde. A questão do poder público tem que se envolver, sim, porque não adianta a gente dar um remédio de verminose quando passa o esgoto céu aberto na sua porta. Né? Então, a gente tem esse conhecimento do igual para igual, não ver o gestor como patrão, e sim como uma pessoa que está ali para trabalhar. O patrão somos nós, eles estão sendo pagos para isso. Então, para isso, ele tem que ter uma boa administração. Ele tem que se integrar à comunidade, né? Não querer fazer de um trabalho como esse um local de um como é que eu posso dizer, um comitê político. Não, a gente não trabalha dessa forma, a gente é apolítico, né? A gente trabalha nessa questão social, mas esclarecendo as pessoas dos seus direitos como cidadão. Então, é toda essa questão, o trabalhar a planta medicinal é caminho para muitas coisas, para a gente se conhecer como pessoa, se valorizar como mulher. Então, passa por toda essa questão, porque a gente se reconhecer como pessoa, como ser humano, como mulher, faz parte da saúde, a autonomia que a gente começa a ter a partir de então, como mulher. Então, isso para a gente é fundamental. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Toda terça, às 18h30, no rádio, na tela da TVU e nas redes sociais, chega um novo episódio da série Pareia. Na terça, dia 26, no último episódio desta temporada, Juliana Holanda chama Lula Queiroga para um bate-papo sobre afeto e afinidades musicais. Pareia, toda terça às 18h30, com horários alternativos na quarta às 10 da manhã e quinta e domingo às 14 horas. Atenção! O Ministério da Saúde convoca todas as pessoas de 20 a 29 anos de idade para a vacinação contra o sarampo. Importante, mesmo quem já tomou uma dose da vacina, deve se vacinar. Por isso, de 18 a 30 de novembro, procure uma unidade de saúde e lembre-se de levar a caderneta de vacinação. Para você ficar protegido, é necessário tomar as 2 doses da vacina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. 40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM.
Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire. Meu nome é Bruno Nogueira. Eu estou aqui hoje no estúdio com Giselda Alves, que é representante do Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, o CESAM, a advogada Lívia Santos e o pesquisador da Incubadora de Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, Breno Caldas. Hoje, o Fora da Curva pergunta: o Centro de Saúde Alternativa da Muribeca pode fechar? Já chegamos a um diagnóstico mais otimista, né? O CESAM, como é conhecido, recebeu uma intimação de despejo da 5ª Vara Federal de Pernambuco em nome da Caixa Seguradora, que começou um processo de demolição do conjunto habitacional. Inclusive, o assunto tem recebido ampla cobertura, né? Vocês têm tido os jornais todos estão falando, né? A gente estava até comentando aqui da reportagem que saiu do Jornal do Comércio, onde a prefeitura não se pronuncia, né? E a Caixa diz que não estava sabendo da notificação, né? Então, torna a história toda ainda mais confusa, né? Como se houvesse algum terceiro interesse, algum outro interesse, porque partiu de algum canto, né? Vale destacar que no processo não consta em nenhum momento a citação do CESAM. Inclusive, o próprio contrato com a Caixa Econômica e a Engenharia, que é a responsável pelas demolições, não há previsão contratual desta demolição. Ou seja, a Engenharia não está recebendo para demolir o CESAM. E assim, não vai fazer, porque não vai fazer a demolição sem o recebimento. Então, o que nos intrigou, o que nos trouxe de surpresa, é justamente o porquê da indicação, né? Mas, partindo desse princípio, a gente preferiu se ater a vamos reverter essa decisão, né? Essa intimação. Embora que lá na frente seja comprovado de onde é que vem. Inclusive, a própria Prefeitura de Jabotão dos Guararapes já notificou, mediante meio processual, para que a Caixa se pronuncie e informe a situação do CESAM e de umas edículas que ficam à frente ao CESAM. Então, aí a Caixa, ontem, no domingo, né, lançou essa nota aí no Jornal do Comércio, que desconhece da onde sábado, o Breno está aqui alertando que foi no sábado, que desconhece qualquer intimação que tenha vindo partindo da Caixa, né? E essa intimação, né, ela coloca em risco a produção de vários medicamentos fitoterápicos, né, e também um espaço que é usado pela comunidade para compartilhar diversos saberes sobre cuidados com a saúde. E além disso também, desculpa a intervenção, até o grupo das 6 mulheres, olhando do lado humano, são 6 idosas. A gente chama de meninas, né, do CESAM, mas todas têm uma certa idade. Inclusive, uma das é a minha avó, Arnailda, que tem 71 anos. Então, vocês pensem da forma do abalo psicológico também delas. A gente olha para a Giselda, a gente vê o abalo, né? A gente vê que a pessoa... que elas não estão dormindo, elas estão apreensivas do que vai ser isso aí. Então, até perpassa uma simples intimação de desocupar o imóvel para ser demolido. É uma questão, sim, do dano moral, do dano, da perspectiva intrínseca delas, de uma vida estar ali dentro trabalhando. Muitas sobrevivem disso aí, desse trabalho, né? Então, além de todo o aspecto jurídico, é o aspecto emocional que também está sendo abalado. Sim, com certeza. Com as demolições do conjunto habitacional, então já existe um espaço imenso dentro do bairro de Muribeca, que a gente entende que já é suficiente para que qualquer empreendimento imobiliário seja implantado. Realmente não há necessidade de haver a demolição do prédio do CESAM ou o despejo de outros moradores da comunidade para que aconteça a implantação desse empreendimento imobiliário ou de um parque, né, que venha a ser instalado no local. E achei interessante esse relato que você traz desse atendimento mais humanizado, né, de conhecer as pessoas pelo nome, para conversa e tudo mais. Me remeteu às nossas idas a consultório, onde
na nossa frente sempre tem 2, 3 pessoas com uma mala desse tamanho, cheia de remédio, né? E aí você entra no consultório, a parede de remédio por trás do médico te atendendo, né? Às vezes nem te escuta e já prescreve imediatamente. Né? A gente vai ouvir agora um depoimento, né, da professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Lorinalda Silva, né, que, ao saber que a gente estaria fazendo esse programa, fez questão de mandar uma fala. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Lorinalda Silva, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje eu estou aqui, né, para fazer uma fala sobre o CESAM, que é o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Então, o que a gente vê é que essa desocupação, essa perda, seria muito grande, primeiro em relação ao patrimônio genético, da diversidade de plantas medicinais que elas têm na farmácia viva. Segundo, todos os pacientes que iriam ficar desacobertados, que já vem se tratando há muito tempo com esses produtos. As famílias, né, que estão ligadas, essas mulheres que vivem, né, do recurso que é gerado, né, desses produtos há um tempo, né? E a gente, como universidade, a gente teria uma perda de construção de conhecimento, de fazer esse elo, né, da universidade com a sociedade, compreender as demandas que a universidade deve estar se colocando em realizar projeto de pesquisa, projeto de extensão para fortalecer cada vez mais essas práticas de saúde, né? A gente iria perder um espaço, né, um laboratório vivo que a gente utiliza há mais de 20 anos, tanto a UFPE como a UFRQPE, como práticas, né, de promoção de saúde, de identificação botânica das plantas, práticas da construção do conhecimento da agroecologia. Então, a desocupação traria vários prejuízos, tanto para a sociedade civil quanto para a universidade. E aí eu faço aqui esse apelo, né, a toda a sociedade, para que a gente consiga juntar forças, né, e que essa decisão arbitrária da juíza ela seja desfeita, né, e que seja levado em consideração todos esses elementos, todos esses questionamentos que eu coloquei agora sobre o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. A gente recebeu também mais mensagens aqui de ouvinte, Marcelo Trindade, que diz parabéns a todo o trabalho que o CESAM faz para o mundo, né? E Amaro Nascimento, que mandou um salve ao CESAM. Vocês estavam contando agora há pouco, acho que é importante a gente trazer essas histórias, né? De como um médico que atende na região fez uma troca, né, de remédio. Como é que você podia contar de novo essa história? Assim, a gente tem um médico, o doutor Pedro, né, que ele sempre está assim, indicando os nossos remédios, principalmente o mulungu, né, e casos de pessoas que também já usavam o remédio taxa preta, né, há bastante tempo e conseguiu desmamar e ficar só usando esse remédio. Pessoas também como um agente de saúde que tinha um pai, né, que também tomava há muitos anos esses remédios e aí, de repente, ele começou a cuidar do pai com esses remédios que a gente faz no CESAM, não é? E aí ele pôde inverter as coisas, né? Então, são testemunhos que a gente recebe da comunidade, quanto é importante o que a gente está fazendo e porque a gente tem um contato assim, muito grande com o pessoal. A gente conversa, a gente procura passar esse saber que a gente tem, orientar, não é? E sentir o problema, poder discutir esse problema com as pessoas, né? E poder, assim, se ajudar, porque eu não digo a gente está ajudando, a gente está se ajudando, né? Porque a gente não só dá, mas a gente recebe muito das pessoas, então a gente se ajuda. E um trabalho como esse, numa comunidade, é isso, é se ajudar. E é isso que a gente faz. E é interessante porque a gente vive hoje num... nós somos uma sociedade cada vez mais doente, né? Esse excesso de farmácias que a gente vê na rua é um pouco de reflexo disso. Às vezes a gente quer estar doente, né? A gente sai da consulta chateado se o médico não prescreveu um remédio e acaba tendo essa outra dimensão, né? Como você mesmo estava falando, mais holística mesmo, né? De
conversar e etc. Interessante também com essa chancela da universidade, né, do médico que atende. Vocês estão indo hoje, né, falar com a juíza? A doutora Nuicea, estamos indo agora protocolizar a petição e tentar já despachar a tutela, né, de emergência para aí conseguir essa suspensão da intimação para desocupar e possível demolição, que é o próximo passo. E fora isso também a gente quer que aí é onde vem esse apoio posterior. Regularizar realmente a situação, né, do CESAM. A gente viu a dificuldade documental inicial, né? Tanto é que por isso que está sendo só feito hoje, que eu até recebo críticas. Por que não já fez? Por que não já foi falar com a juíza? Não, gente, a gente não pode bater a porta de um juiz sem ter elementos que o convençam, né? Então, hoje a gente conseguiu, com esse tempo, alcançar isso. E por muito mais, através dos órgãos municipais, estaduais, federais, a própria arquidiocese nos prestou bastante apoio, em nome de vários atores que estão por trás, o Centro de Direitos Humanos também da Universidade Federal. Assim, todo mundo, de certa forma, está contribuindo com uma sementinha para isso ser alcançado. E aí o passo 2 é realmente a regularização definitiva, para não restar dúvidas que o terreno e propriedade do imóvel é do CESAM, né? E aí a gente está nessa luta contínua, né? Contínua, na verdade. Vai surgindo mais coisa, que a gente já falou mais coisas. Várias coisas que acontecem em torno do CESAM. O Edson Namastê deixou uma mensagem aqui, né, dizendo que o CESAM é o único lugar da Muribeca onde você pode praticar yoga, né? Então tem essas outras atividades tem também lá, que acontecem lá. E a gente até teve a oportunidade, né, na Rádio Paulo Freire, vocês estiveram presentes falando lá. Uma coisa que eu achei interessante que você disse, né, que eu acho que era importante repassar para o nosso ouvinte também. Tem plantas que estão consideradas extintas ou em risco de extinção lá? Exato. A coleção ela é extremamente valiosa. Existe uma preservação de várias espécies nativas e algumas espécies que são consideradas em extinção na natureza. E aí elas são preservadas no CESAM, né, no espaço do CESAM, e vários estudos da universidade já atestaram o alto padrão botânico, a presença dos princípios ativos dessas plantas. Então, existem também estudos que comprovam a eficácia também do ponto de vista alopático, né? Do ponto de vista da própria indústria farmacêutica, da efetividade dessas plantas. E aí, realmente, o prejuízo de vir a perder essa preservação de espécies seria realmente um prejuízo para a humanidade, né? Sim. Eu fiquei pensando, eu não sei nem se é um bom questionamento, dado a atual conjuntura política do país, mas há uma questão aí ambiental também, né? Que de repente talvez pudesse ser acionada, né, nesse caso. Sem dúvida. Quando, fazendo a discussão com a doutora Lívia, com outros parceiros, a gente conversa sobre muitas possibilidades, né, de se fazer, e realmente muito vai ficar de fora. Foi um prazo muito curto, assim, 15 dias, né, a defesa foi preparada em menos de 7 dias. Então, realmente, muito da história e da contribuição, da relevância do CESAM não tem como se materializar num prazo tão curto, assim. Mas, sem dúvida, a gente poderia entrar também num debate da contribuição, da preservação do meio ambiente, né? Isso a gente tentou sintetizar ao máximo agora na petição, mas muito também você falou agora, por exemplo, da prática de yoga, né? A gente estava aqui falando sobre o CESAM e não mencionou, porque realmente são muitas atividades, assim, é um ambiente, um laboratório social extremamente fértil. Porque é só para os ouvintes entenderem como é o espaço. O espaço em si, ele tem a parte da planta, das plantações, né? Tem a parte do CEMAC, que é o Centro de Ação Comunitária,
do Conjunto Muribeca, que é onde recebe justamente as escolas para reuniões, a Universidade Federal, quando tem as aulas práticas dentro a yoga e tantos outros. Capoeira. O pessoal da capoeira, Giselda, aí tem mais propriedade no assunto. E em cima tem a construção do Cezan, que é onde as 6 senhoras fazem, onde tem os remédios, tem um laboratório e os produtos expostos. Então, não a visibilidade foi do Cezan, porque todo mundo só conhece assim, o espaço é o Cezan, é o Cezan. Mas é o Cezan, o SEMAC e a Horta. Então, esse antigo Bloco 10, o terreno desse antigo Bloco 10 não só ocupa o Cezan, ocupa muito mais do que só o centro. E vocês têm recebido muito apoio, né, como vocês falaram, da Arquidiocese, para além, obviamente, a questão judicial está se dando com você, com a juíza, etc. Mas tem algo que a sociedade pode fazer hoje para ajudar o Cezan? Olha, eu acho que essa mobilização ela está sendo muito importante, né? A petição, existe uma petição pública, então as pessoas podem assinar, já tem mais de 1.000 assinaturas. O que se espera nessa primeira fase é realmente conseguir suspender essa decisão, mas a gente vai realmente precisar de uma mobilização social numa segunda fase para conseguir regularizar. Então a gente vai precisar sensibilizar os órgãos públicos para conseguir efetivar essa posse, né, do terreno e da propriedade do Cezan, do espaço do Cezan. Então, eu peço que as pessoas assinem as petições, né, compartilhem as matérias sobre a importância do Cezan, que a gente realmente vai entrar numa fase agora realmente de mobilização social e política para conseguir garantir esse direito. A situação não vai estar resolvida agora, né, imaginando que a gente vai ter uma resposta positiva da juíza. Esse problema ainda vai perdurar e a gente vai precisar dessa mobilização para conseguir reverter. E o que foi interessante nessa semana aí, a gente colhendo os documentos para consubstanciar o pedido, é que o que a gente visualizou é que os órgãos públicos não conheciam o que era o Cezan. Não conheciam. Então, o que é que a gente pensou? Vamos mostrar à sociedade, vamos tratar de apresentar o Cezan à comunidade. A comunidade de Jaboatão, do Conjunto Muribeca especificamente, não. Mas o município de Jaboatão dos Guararapes não sabia do Cezan, né? Então, se o próprio município, onde tem o próprio centro, posto inclusive no catálogo turístico da cidade, não conhecia o trabalho que estava ali nos seus olhos, então vamos mostrar para o mundo, né, o que é o Cezan. E através dos meios de comunicação, a gente até agradece também aqui a receptiva de vocês e tantos outros, Jornal do Comércio, TV Globo, Clube também. TV Clube, enfim. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é para, gente, o Cezan é isso aqui, né? Vamos nos apoderar do assunto, nos apropriar do assunto e não deixar realmente um espaço desse vivo ser fechado dessa forma. Eu achei super interessante isso que você falou, justamente porque quando a gente fala de Muribeca, é um espaço que é reconhecido num outro contraponto, né? O pessoal vai falar do lixão da Muribeca, poderia falar do Cezan na Muribeca. Exato. Ou do lixão ou da demolição, porque o que se reconhece hoje do Conjunto Muribeca é a triste realidade de um terreno hoje vazio, de prédios demolidos, de comerciantes que perderam seu comércio, de ocupações, casas residenciais que foram construídas em torno dos prédios, que também estão sendo demolidos, né? Então, assim, hoje a triste realidade do Conjunto Muribeca é a demolição. Mas a gente quis mostrar, através do Cezan, que a parte boa, né, do Conjunto Muribeca que não pode se perder, que dali a gente quer expandir e permanecer, ou perpetuar aí por anos. A gente recebeu mais uma mensagem aqui de Betânia, que fala: o Cezan sempre teve parceria com entidades da comunidade. A ONG ACD, que trabalha com crianças, jovens e adultos, executa suas atividades de cultura e educacional, como dança, aula de música, reforço escolar, por conta desta parceria, atendendo assim mais de 100 alunos. O espaço Cezan é muito rico, não pode ser demolido e
em nome do povo e de todos, vamos lutar e resistir. Já apareceu mais coisa, né, que está sendo realizado. O Marcelo Trindade, ele também colocou aqui o link para a petição, né, então a gente vai recompartilhar também na nossa página. A gente está já se aproximando do final do programa. Eu queria saber da Giselda se você tem mais histórias que você gostaria de poder contar do Cezan para a gente. Pois é, foi bem lembrado o ACD, não é? Assim, porque é tantas entidades que estão envolvidas com a gente que nesse momento a gente fica um pouquinho até nervosa e esquece. Mas não porque a gente esqueceu de verdade, né? Então, a gente tem que agradecer todas essas pessoas que estão se integrando nesse trabalho. Padre Paulo, que foi um padre que realmente, se a gente é o que é hoje, se o Cezan é o que é hoje, a gente agradece a Padre Paulo, porque acreditou nessa semente, né, que a gente junto plantou, nós mulheres, né? E que a gente quer realmente que essa semente continue, não é? Porque a gente viu que essa sementinha, que a gente deu uma sementinha de mostarda, quantas ramificações está tendo essa semente, né? E foi graças a esse padre, a Padre Paulo, que há 20 anos atrás, junto com a gente, criou o Cezan, né? E a gente tem muito a agradecer a todos vocês, as pessoas da universidade, as pessoas que estão se agregando nesse trabalho com a gente, que a gente sempre está dizendo, são anjos que Nosso Senhor está mandando para nos ajudar, não é? E a gente acredita, eu tenho essa certeza dentro de mim que o Cezan vai permanecer, porque quem está ali com a gente, quem está orientando, quem está mostrando os caminhos para a gente chegar lá, né, na finalização, é o Senhor. Né? E a gente acredita muito nisso. Então, eu tenho gratidão por todos vocês. Por todos. Porque por pequena coisa que você esteja fazendo pelo Cezan, é muito, muito. E a gente só tem gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por todos. E respeito por tudo isso que estão dizendo de nós, não é? E eu já disse às minhas companheiras de trabalho que veja o compromisso que a gente tem diante das pessoas em tudo isso que estão passando para a gente, né? Esse respeito, essa confiança, esse acreditar no trabalho do Cezan. Porque eu digo a vocês, tudo que a gente faz dentro do Cezan é para as pessoas, para servir, porque a gente tem uma pessoa maior junto com a gente e que nos orienta em tudo aquilo que a gente vai fazer no trabalho comunitário, nessa organização que a gente tem com as pessoas, nesse estar presente, nesse acreditar, nesse valorizar, né? E querer que as pessoas sejam o dono da sua história. Eu sempre digo, o Cezan tem uma história, como o Conjunto Muribeca tem uma história, e que nesse processo todo de demolição estão acabando com essa história de Muribeca, do Conjunto Muribeca. Mas com a nossa história não vão acabar, né? A gente vai estar lá com o Cezan e a gente não vai deixar que a nossa história seja esquecida. A gente vai ficar sim. A gente acredita, porque a gente tem um Deus maior que está com a gente. E a gente não vai sair do Muribeca. Eu acabei esquecendo de perguntar isso. Apesar da notificação, o Cezan está funcionando? Tá normalmente, aberto? Normalmente. Tá, então, fica o convite aos nossos ouvintes também de irem lá conhecer, né? Eu queria agradecer bastante a presença de vocês, a participação de vocês no Fora da Curva de hoje, né? O programa está chegando ao fim. Hoje a gente teve produção de Manina Aguiar, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Silva e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa semana a todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240.